ideia projetada e imaginada do belo pelo entendimento humano alcança o seu absoluto, alcança o entendimento proposto pela coisa em si, sobre o belo. Prezamos por um mundo utópico, onde as ferramentas dispostas a nós para compreender o mundo sejam de fato suficientes para conhecer a verdade totalizante das coisas. Que a partir dos nossos mais infrutíferos devaneios conseguíssemos respostas transcendentais e divinas que dizem respeito à coisa em si. Um mundo onde a associação das vontades, dos desejos, dos prazeres implique necessariamente na satisfação do espírito, que deve por consequência aquietar a alma. Um universo caloroso, perfeito e sem contradições, onde as coisas explicam-se facilmente. Um mundo onde as emoções são tão plenas e as sensações das emoções são tão intensas que alcançaremos uma nova e universal concepção de emoção, onde o que entende-se por alegria já de nada mais vale, pois estamos num mundo divino, onde os chulos e miseráveis entendimentos humanos da coisa em si não passam de uma falácia, de uma falsa experiência. Aqui, a coisa em si apresenta-se cordialmente e explica-se por si só. Mas por um momento, imaginemos que continuemos humanos neste mundo belo, perfeito e sublime. Imaginemos que estamos inseridos neste mundo ilimitado, onde tudo entende-se a partir das plenitudes. Não há nada que não seja totalizante. Agora, joga os homens, não como fruto deste mundo perfeito e divino, mas homens como nada mais que homens, incompletos, fracos, limitados, deploráveis em comparação a este estrondoso e magnífico mundo, onde as únicas limitações são referentes às dificuldades, sendo elas inexistentes. Imagine um homem em sua condição natural, inserido, deslocado para esse mundo que nada o diz respeito. O que esse homem fará ao se deparar com a calma que este mundo exala? Como reagirá o homem ao se satisfazer por completo, ao alcançar seu estado mais pleno e imaginável de felicidade, tanto no que se refere às emoções quanto às suas durações? Imagine o homem, tal como conhecemos, inserido no mundo onde as buscas cessam-se rapidamente pelo rápido e íntimo contato com a coisa em si, como se fosse um amigo próximo aos seres que lá habitam neste fantasioso mundo. Imagine o homem como com suas condições de manter-se inquieto e ter de transformar tudo a que lhe faz contato. Imagine o homem inteiramente satisfeito. O que ele fará agora? Buscará outra coisa para satisfazer-se? De forma alguma que não. Ele já o é satisfeito como jamais imaginara. O que mantém o homem em busca e interesse com a sua vida será justamente sua insatisfação, que dará vida à sua inquietude, que o distrairá das dores que formulam nossa existência. Imagine esse homem satisfeito. Ele de certo não realizará mais nada. Será finalmente calmo pelo resto de seus dias. Isso será de todo bom? Ele estará livre das obrigações, mas também estará livre das distrações. Estará livre, antes de mais nada, do único sentido que a vida lhe dispunha, o de se manter calmamente inquieto. É possível que os níveis de satisfação sejam tão elevados e plenos que o homem transforma-se, muta-se e só vive em sentido de contemplar sua plenitude. Mas neste ponto, o homem já não é mais homem. Devemos buscar um nome mais apropriado para este ser que não se indigna com a paz que lhe ronda. Nesse caso, as emoções e sentimentos não sofrem mutações, mas sim o homem. Nunca numa relação homem-emoção algo está livre de mutabilidades, a menos que o humano não seja humano. Não. O humano que conhecemos, que é por si só um espírito inquieto e que não se contenta e não deve não deve se questionar por que não se contenta e se aquieta, mas sim indagar-se se as consequências e as causas dessa inquietude natural que assola os espíritos humanos. Por certo que uma das consequências dessa inquietude é a insatisfação, mas agradeçamos dessa inexorável insatisfação que nos cerca, pois sem ela aquietamos nossos espíritos, nos colocando em choque direto com o maior dos sofrimentos possíveis, fazendo conhecer-lhes a dor da existência. É de fato todo paradoxal o que formula-se nessas linhas escritas, mas o que faz parte da existência que não é paradoxal. Por fim, é possível imaginar o homem neste mundo perfeito, feliz de fato? É possível? É possível imaginar o homem neste universo em concordância com a insignificação de sua existência e aceitar esse fato sem mais nem menos? É ao menos possível enxergar o homem como parte integrante dessa realidade? De todas as indagações, uma única resposta é possível: não. O homem busca sua felicidade, sua satisfação, e depara-se com a mais ímpia e intensa das infelicidades,
encontra-se em contato com a maior das insatisfações que encontra-se possível. Este homem, dentro de suas naturezas, este homem quieto e calmo, depara-se com uma vida sem mais significados humanos. Encontra-se perdido, deslocado, desolado. Encontra a dor mais intensa que a existência pode propor-lhe. É a vida com menos significado humano já existente. E agora, ele já não tem mais seu escudo de distrações para defender-se dos tremendos e dolorosos ataques que a vida lhe dará. Nocautes e nocautes, e nenhuma reação humana. A dor fustiga e toma conta do ser. Este já não sabe mais distinguir prazeres, ou sequer ter prazeres. A existência lhe consome como uma esponja retém líquido. A existência é farta, pesada, sem sentidos. E ora, isto ela sempre foi. Mas agora o homem está quieto e calmo, diante dessa situação inerente. Como contemplar a beleza do perfeito mundo no qual está inserido? Como satisfazer-se se a dor lhe ronda? Como surpreender-se se não há mais surpresa? Como ser homem se este mundo suprimiu sua natureza do começo ao fim? Pode ser um mundo perfeito, mas este homem que o habita não é mais homem, não é mais um ser, não é nem um ser divino, não é nem um ser divino. Este homem é inclassificável, intipizável. Este homem deixou que lhe consumisse aos extremos aquela parte que é semelhante a todos os homens, o abismo. O homem não é mais nada nessa realidade, apenas uma fantasmagoria destroçada e engolida pelo abismo que origina sua alma. O homem torna-se o próprio abismo, o próprio vazio, o próprio nada. Este homem pode ser feliz, se ele quer. Este homem pode ser feliz se ele sequer o é como é, isto é, pode o homem ser feliz se nem homem ele é? Pode o homem satisfazer-se com suas condições neste mundo, sendo que a extrema satisfação o levou ao abismo, derrubou-o do precipício, se esta almejada satisfação seja na realidade a criadora e a maior de todas as insatisfações? O homem fantasia-se neste mundo perfeito, belo, sublime e pacífico. Mas será que o homem está apto a vivê-lo sem dilacerar a si mesmo, sem tornar da sua existência o maior dos tormentos possíveis? Será este mundo o paraíso que a humanidade constrói de todas as formas possíveis? Seria o homem possível de contentar-se com aquilo que inexiste a este homem? Não seria este, ao invés do paraíso tão idealizado dos homens, a perfeita representação de seus maiores pesadelos e temores? Não seria este mundo sublime, o maior e mais ardente possível inferno dos homens? Se existe um inferno a qual muitos de nós estão destinados, imagino-o exatamente assim, calmo e sereno, com todas as verdades divinas às suas disposições, com as maiores das aparentes satisfações, e o pior, com o castigo da imortalidade. Este mundo idealizado é tão almejado, pois ao introduzir o homem nessa utopia fantástica, idealiza o homem também, assim como idealizou essa cômica realidade. O homem, para viver neste celestial universo, não pode ser homem, ou senão todos os seus mais doces e incontestáveis sonhos tornar-se-ão seus maiores e dolorosos pesadelos. O homem, quanto homem, está não só incapacitado de inserir nesse mundo, mas deve também agradecer por tal impossibilidade. Satisfazemos-nos inteiramente insatisfeitos, e deve ser eternamente grato por essa insatisfação que nos persegue, pois ela não mutila nossa natureza, ela permite a inquietude e permite a distração das dores da vida. Sim, a plena satisfação, além de destruir as distrações, irá também multiplicar infinitamente as dores e tornará o homem em seu estado de maior insatisfação. O homem deve manter-se inquieto, e a isso devemos a insatisfação. Por mais, não deve-se, pois, sabendo da incapacidade da satisfação, abster-se da busca da mesma. Embora sabendo sua impraticabilidade, deve-se buscar igual um cachorro busca uma bola de borracha, pois esta é o sentido da existência humana. Se não buscar-se mais a satisfação, o ser encontra antes de mais nada quieto e calmo novamente, o que o torna, por conseguinte, satisfeito. A contentação com a insatisfação gerará nada mais que a satisfação, e transformar-se-á na maior das insatisfações. Grato pela intrínseca insatisfação humana, grato por sua inquietude. Enquanto o homem for homem, sua única posição possível é de agradecer por ser insatisfeito. O sublime é um perigo no qual não temos defesas. Temerário à plenitude, grato às imperfeições que encaixam-se perfeitamente com o próprio homem. Essa deve ser a idealização humana. Idealizar-se realisticamente,
Agradecer a insatisfação é um dos maiores legados de observação otimista do mundo, pois as idealizações que constroem-se, além de serem incoerentes e impraticáveis, são tentativas desesperadas de fuga da realidade humana. Assim, esses são pessimistas, como com o próprio homem, e desesperadamente depositam no transcendental todas as suas expectativas, pois em vão. Bom, sobre a segunda variável, ela é menos complexa, né? Ela é menos complexa do que... Deixa eu recomeçar. Sobre a segunda variável, é menos complexa. Aceitando que a felicidade é inalcançável, vemos que não há sentido lógico em buscá-la. Por que buscar algo que você sabe que nunca vai alcançar? Certo? É aquela questão que eu estava dizendo, tipo, a existência é um meio para um fim, felicidade, né? Isso na concepção antiga. Só que se esse fim é inalcançável, não faz sentido você buscá-lo, certo? Porque por que você vai tornar o meio maior que a sua vida? Porque você vai tornar a sua vida como um meio para alcançar algo que você nunca vai alcançar. Então, se a felicidade é alcançável, se ela não é alcançável, não faz sentido buscá-la, certo? Não faz sentido tornar ela o sentido da existência. Pois na medida em que você torna a felicidade a busca de algo, o sentido da existência, você tem que estar ciente que ao alcançar aquilo, o sentido da existência vai acabar. Porque você alcançou aquilo. E se aquilo não é de fato alcançável, você não deve transformar aquilo como o sentido da existência. Porque você não vai alcançar aquilo de forma alguma. Bom, assim devemos assumir que, na melhor das hipóteses, o sentido da existência é algo que vai além das capacidades de entendimento humano. Mas devemos considerar a forte possibilidade de que a existência não tem sentido em si, que não o próprio sentido de existir. Isto é, a existência não pode se explicar por fatores externos a ela e a fatores humanos como a felicidade. O seu sentido é explicado por si só e nada mais. Um sentido da sua existência é você existir e ponto. Ou seja, nada externo e nada humano vai ser o sentido da existência. O sentido da existência é meramente você existir. Isso é extremamente doloroso e nos incomoda muito. Então a gente sempre vai buscar dar um sentido externo à existência. A gente sempre vai buscar dar um sentido além do próprio existir. Porque a gente sabe que só existir não nos motiva a encarar as dores, a encarar os sofrimentos e a encarar a rotina, certo? Então a gente vai buscar algo exterior, a gente vai buscar algo humano. E essa é a felicidade. Mas essa busca, essa colocação da felicidade como sentido da existência é algo que na verdade vai te propiciar uma satisfação momentânea, né? Mas vai te proporcionar a maior das dores, porque ao você colocar a felicidade como sentido da existência, você está tirando o único sentido da existência em si, que é simplesmente existir. A existência ela não pode se explicar por algo externo a ela, ela se explica em si mesma. Então, na melhor das hipóteses, nós não conhecemos e não temos como conhecer qual o sentido da existência. Mas a gente tem que aceitar que talvez não exista esse sentido, ou que ele seja meramente existir. E pra gente, isso não tem sentido. Ele tem um sentido em si, mas ele não faz sentido humano. Ou seja, antes, o sentido humano ele não condizia com o sentido em si. Agora o sentido em si não condiz com o sentido humano. Mas a gente tem que entender que, na medida em que a gente dá um sentido externo à existência, a gente tira todo o sentido dela em si. Na medida em que a gente dá um sentido humano e mundano à existência, a gente tira o sentido em si dela. Então, eu vou ler aqui só o finalzinho aqui. Sabemos que meramente existir não nos motiva a passar pelas dores da vida. Então, desesperadamente, construímos um conceito utópico, que é a felicidade, e o colocamos sobre um pedestal, sem antes perceber que, ao dar um sentido à existência que seja externo a ela, destruímos todo o sentido da existência em si. E não há dor maior do que viver sem um propósito. Então, na medida em que damos um sentido à existência que é externo a ela,
a gente destrói todo o sentido da existência em si. Bom, esse foi o meu vídeo. Ele ficou bem longo, né? Mas é um assunto bem grande. Eu quis trazer um texto que eu escrevi. Eu vou estar disponibilizando aí o roteiro na descrição, o roteiro do vídeo, que às vezes ficou meio estranho, né? E o texto também que eu escrevi, que eu li. Bom, eu agradeço muito pela paciência. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com seus amigos e pense bastante. Até mais. Tchau, tchau.